Então explica para a gente, conta para os nossos telespectadores e para os internautas, Luiz Erundina, o que é o CRAS e o que é o CREAS. São mecanismos de Estado criados para exatamente ser um espaço onde se prestam os serviços às pessoas que dependem da ação do Estado, né? Os conselhos de assistência social no plano local e também atender às especificidades dessa pobreza, né, do ponto de vista da pobreza na criança, no idoso, a pobreza em setores mais carentes e mais dependentes da ação do Estado. Então, isso são espaços, mecanismos, instituições que se criaram ou que existem, né, no âmbito do Estado, seja no âmbito municipal e estadual, onde a pessoa que depende da ação do Estado procurem esses espaços, esses conselhos, esses centros, são centros de acolhimento de quem está a depender de uma política pública. E lá estamos nós, trabalhadores sociais, assistentes sociais, ao mesmo tempo que atuamos na comunidade. Não é uma ação individualizada, uma prestação individualizada de serviços aos indivíduos, às pessoas, mas também tem uma dimensão comunitária, porque o problema do indivíduo também se desdobra ou se origina no âmbito de sua comunidade, da sua classe, né? Na sua condição de desemprego, por exemplo, onde perde o vínculo com, inclusive, aquele suporte que existe quando o trabalhador se organiza e passa a se representar através de pessoas que ele escolhe e exerce uma ação política no âmbito sindical. Nem sempre isso existe, sobretudo no âmbito da assistência social, onde a ação do Estado se dá em situações de extrema dependência do ser humano em relação às condições de sobrevivência e de ação concreta no sentido de atender aos direitos sociais dessa pessoa, desse grupo, dessa comunidade. Por isso, nossa abordagem ela se dá em âmbito individual, nesses conselhos, e também no âmbito da ação coletiva, organizando-se esses setores, esses segmentos, em seu próprio local de moradia ou em seu próprio local de trabalho, onde eles se assumem, né, coletivamente como sujeitos de direitos e, como tal, como força política que assegura que quem está no controle do poder do Estado atendam a esse direito que está sendo negado, está sendo usurpado de quem não tem trabalho, quem não tem salário, quem não tem saúde, quem não tem autonomia para suprir suas necessidades básicas. E, nesse sentido, nosso trabalho é um trabalho político profissional. Aquele profissional que não se assume como sujeito político na ação profissional, essa ação profissional, a meu ver, não é aquela que mobiliza e que muda a realidade daquela pessoa, daquele grupo, daquela comunidade que está sob o trabalho, a orientação desse profissional que é um servidor público e, como tal, um servidor do povo e, como tal, está a serviço dele. E é a questão mais importante de nossa profissão. É não ficarmos na prestação imediata do serviço, mas é ir além dela e fazer com que quem recebe essa ajuda se conscientize das causas de por que está a depender da ajuda do Estado no atendimento de um direito básico, como alimentação, como saúde, como moradia, enfim, aquilo que é essencial ao ser humano. Portanto, nossa profissão ela tem uma responsabilidade política que temos feito o esforço durante toda a nossa atuação profissional de fazer que o profissional se perceba como sendo esse agente de mudança, como um sujeito que, junto com outro sujeito ao qual serve em nome do Estado, ou como representante do Estado, mas que ele tem que ir além. Ele não pode ficar a depender todo o tempo dessa política de assistência, tem que superá-la,
tem que superá-la a partir da sua própria força, da sua própria expressão política como sujeito da história, aquele que faz sua própria história, aquele que se emancipa, aquele que se representa a si mesmo e escolhe adequadamente quem os representa nos espaços de poder, sem abdicar do controle desse poder, de como ele é exercido e em nome de quem ele é exercido. Isso é democracia com o poder popular exercitando-se de fato.